E aí, hoje a gente vai mergulhar na história de um filme de 1916 que é um verdadeiro paradoxo. Intolerância, de D.W. Griffith. Uma obra que, olha, nasceu para ser gigante, mas o caminho dela até ser reconhecida, nossa, foi bem complicado. Para a gente entender intolerância, tem que olhar direto para essa contradição. Pensa só, de um lado, foi um desastre de bilheteria. O pessoal da época achou confuso, longo demais, um fiasco. Mas aí, do outro lado, hoje em dia, ela é visto como um dos filmes mais importantes da história. Como pode, né? Aí fica a pergunta, né? Como é que um filme que fracassou desse jeito virou uma obra-prima que todo mundo estuda? É essa jornada que a gente vai desvendar agora, da rejeição total lá no começo até virar esse clássico absoluto. Bom, para entender tudo isso, a gente precisa voltar um pouquinho. Intolerância não apareceu do nada, sabe? Ele foi, na verdade, uma resposta bem direta do Griffith a uma chuva de críticas que ele levou por causa do filme anterior dele, o super controverso O Nascimento de uma Nação. E a motivação do Griffith, olha, era gigantesca. A ideia dele era usar o cinema para mostrar que a sétima arte podia ser muito mais, sabe? Que podia ser um jeito de discutir grandes ideias, de falar sobre moral. E ele queria fazer isso contando uma história épica sobre a intolerância humana através dos séculos. E aqui a gente chega no ponto que talvez explique por que o filme foi tão confuso para o pessoal de 1916. A estrutura dele. O Griffith não contou só uma história. Ele resolveu contar 4 histórias. Ao mesmo tempo, isso era algo completamente novo. Uma loucura para uma plateia que estava acostumada com historinha linear, com começo, meio e fim. Então olha só a mistura. Tinha uma história na Babilônia Antiga, outra na Judéia, na época de Cristo, uma terceira na França do século XVI, no meio de um massacre religioso, e a quarta nos Estados Unidos daquela época mesmo, falando de injustiça social. E o que amarrava tudo isso? Um único tema. Como o ódio e a intolerância acabam com a vida das pessoas. E para conectar tudo isso, o Griffith teve uma sacada visual muito forte. Ele usou a imagem de uma mulher balançando um berço, que aparece de novo e de novo. Era como um elo, sabe? Uma forma poética de ligar as épocas e de simbolizar a própria humanidade, sempre seguindo em frente, no fluxo do tempo. Mas se a gente for falar da verdadeira revolução de intolerância, a gente tem que falar da linguagem do filme. Porque ele não só usou a montagem, ele praticamente reinventou a montagem. Transformou ela numa ferramenta narrativa super poderosa, quase uma nova gramática por cinema. O nome técnico disso é montagem paralela. Funciona assim. Em vez de contar uma história inteira, depois a outra e assim por diante, o Griffith ia cortando de uma narrativa para outra, com isso ele criava paralelos e ia construindo uma tensão que, no final, fazia tudo convergir. E o efeito disso é, uau, impressionante, especialmente no clímax do filme. O ritmo dos cortes fica frenético, super rápido, pulando entre os momentos mais tensos de cada uma das 4 histórias. A sensação é que ele não estava só contando uma história, ele estava controlando o nosso batimento cardíaco, orquestrando uma resposta emocional e até física. E olha, a ambição do Griffith não parou só na montagem, não. A produção em si era uma coisa de outro mundo para a época. A gente está falando de cenários monumentais, tipo a reconstrução da Babilônia. Milhares de figurantes em cena e uso de close-ups bem dramáticos para a gente sentir de perto a emoção dos personagens. O que nos traz de volta para aquela pergunta lá do começo. Com tanta coisa nova, tanta inovação, como é que um filme desses foi um fracasso? E mais importante, como é que ele foi redescoberto e virou essa peça fundamental do cinema que é hoje? Então a resposta é meio irônica. O motivo do fracasso foi justamente a maior inovação do filme. O cinema ainda estava engatinhando, era uma arte muito nova. O público de 1916 simplesmente não estava pronto para uma estrutura daquelas. Ficar pulando de uma época para outra, de um personagem para o outro, foi considerado cansativo, confuso demais. Só que aí, a história deu uma bela reviravolta. Lá nos anos 20, cineastas como o soviético Eisenstein sacaram a genialidade da montagem do Griffith e levaram a técnica para um outro nível. Aí, décadas depois, os críticos e historiadores olharam de novo para o filme e finalmente reconheceram a ousadia dele. E hoje, hoje é matéria obrigatória em qualquer curso de cinema. No final das contas, o grande legado de intolerância foi esse. Ele provou que o cinema podia ser muito mais do que só entretenimento. Que ele podia ser um tipo de ensaio visual, uma forma de arte com a capacidade de pensar, de refletir sobre temas super complexos, como esse ciclo de ódio que se repete na história da humanidade. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão para fechar. O trabalho do Griffith mostrou o potencial imenso que o cinema tem como uma ferramenta para analisar a sociedade, para analisar a história. E aí fica a pergunta no ar, mais de 100 anos depois, como é que essa ferramenta tão poderosa tem sido usada para a gente continuar essa conversa?